Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que jornada fantástica! Hoje a gente começa um novo caminho. Nós vamos ver o Evangelho de Marcos. Hoje eu vou começar com a introdução aqui com vocês. No último episódio eu encerrei Levítico, tá? E hoje a gente vai começar Marcos. Vamos falar na introdução aqui. Depois no capítulo 1 a gente vai ter 6 episódios, hein? Só para começar o aquecimento. Depois a gente vai voltar numa média de 4 episódios novamente dos outros, semelhante aos outros livros que a gente tem feito aqui. E o que a gente vai aprender aqui de Marcos, gente? Muita coisa interessante. Então o Evangelho de Marcos vai ser o episódio 440 do podcast, tá bom? E esta é a 6ª temporada, 6º livro da Bíblia. A gente já viu o Evangelho a gente já viu Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Esses 3 livros do Antigo. Nós vimos Lucas e João do Novo. E o que é diferente dos evangelhos? O Marcos é o menor, provavelmente foi o primeiro a ser escrito, né? A Bíblia não está na ordem cronológica, é uma ordem canônica, né? Os evangelhos na Bíblia tá começando com Mateus. Então, João, ele tinha um público que era aqueles da igreja que já conheciam, já tinham ouvido falar sobre Jesus, já tinham um entendimento sobre Jesus. O público de Marcos, Lucas e João, ele é um pouco diferente, né? Porque o que ele vai ter diferente aqui? Então veja qual que é a diferença? Como que eu poderia dizer a diferença entre Mateus, Marcos e Lucas? Mateus, ali que está em primeiro na nossa Bíblia, ele vai apresentar Jesus como Messias, prometido por Deus no Antigo Testamento. Marcos, que nós vamos ver, ele apresenta Jesus como servo de Deus que veio à Terra para cumprir as ordens do seu Pai. Então essa é mais ou menos a dinâmica do livro. Lucas, por sua vez, anuncia o Filho do Homem como forma de mostrar o lado humano de Cristo. Tá bom? Então vamos lá entender. A Bíblia ela registra mais informações sobre Marcos do que qualquer um dos outros escritores dos outros evangelhos, exceto o apóstolo João, né? Agora, Lucas ele mencionou o nome de Marcos várias vezes em Atos dos Apóstolos. Uma florescente igreja de Jerusalém se reunia na casa da mãe de Marcos. Marcos também ele foi um missionário, ele iniciou a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, mas voltou para casa mais cedo, embora mais tarde ele tenha viajado com Barnabé para Chipre para um outro trabalho missionário. Ele se tornou muito significativo na vida de Paulo, sendo uma das últimas pessoas mencionadas pelo apóstolo lá na sua última carta, provavelmente, segundo os historiadores, foi a segunda a Timóteo, 2 Timóteo. No 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele cita Marcos. No entanto, a conexão pessoal que nós podemos fazer e mais significativa de Marcos foi aquela que ele teve com Pedro, que provavelmente foi a fonte de Marcos para o material do evangelho que ele escreveu. A casa da mãe de Marcos era uma parada regular o suficiente para Pedro, de modo que os servos o reconheceram apenas pela voz. Leia lá em Atos capítulo 12, versículo 12 ao 14. Parece que Marcos também teve presente no Getsêmani, um jovem observando os procedimentos e o que acontecia ali a uma distância segura.
Marcos capítulo 14, versículos 51 a 52. Levando alguns estudiosos a acreditar que a última ceia poderia ter ocorrido na casa de Marcos. Então, aqui, Marcos ele não ofereceu também mais comentários sobre a profecia de Jesus a respeito da destruição do templo, um evento que ocorreu lá em 70 d.C., e nós podemos presumir com segurança que Marcos compôs o evangelho algum tempo antes desse trágico evento da história de Israel. Além disso, o evangelho ele tem uma sensação distintamente romana, especialmente quando comparado com a ênfase judaica do livro de Mateus. Marcos ele optou por deixar de lado a maioria dos comentários sobre a profecia cumprida. Compare Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 6 e Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Quando ele se sentiu compelido a usar o termo aramaico, ele o interpretou. Marcos capítulo 3, versículo 17. Isso sugere que Marcos estava em Roma, escrevendo a partir das lembranças de Pedro algum tempo antes da morte do apóstolo, cerca de 64, 68 depois de Cristo. Possivelmente compondo esse evangelho entre 57 e 59 depois de Cristo. Por que esse evangelho de Marcos ele tem tanta relevância e importância no nosso aprendizado do texto bíblico? O evangelho de Marcos ele tem um diferencial assim que ele retrata Jesus sempre em movimento, constantemente em movimento. O movimento adiante na escrita de Marcos mantém a mente do leitor experiente continuamente olhando adiante para a cruz e a ressurreição. 39 vezes Marcos usa a palavra imediatamente, dando a sensação de que o tempo de Jesus na terra foi curto e que havia muito a realizar em seus poucos anos de ministério. Qual que é a grande ideia aqui, né? Vamos colocar um tema aqui, uma ideia central que Marcos está se debruçando sobre. Enquanto o evangelho de Marcos retrata Jesus como rei, como nós vimos, o evangelho de Mateus retrata Jesus como rei, Marcos o revela como servo de Deus. A obra de Jesus ele sempre teve um propósito maior, um ponto claramente resumido em Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos ele encheu seu evangelho com os milagres de Jesus, ilustrando repetidas vezes tanto o poder quanto a compaixão do Filho de Deus. Nessas passagens, Marcos revelou mais do que Jesus como o bom mestre que oferecia renovação espiritual às pessoas. O livro também retrata Jesus como o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, alcançando a vida das pessoas, efetuando mudanças físicas também e circunstanciais. Mas a vida de Jesus como agente de mudança não deixou de ter um propósito final. Em meio ao seu ministério prático, Jesus constantemente apontava para a maneira definitiva pela qual ele serviria a humanidade. Sua morte na cruz e sua ressurreição dentre os mortos. É somente pela fé nestas obras de Jesus Cristo que os seres humanos encontram a redenção eterna para si mesmos. Além disso, Jesus se torna o nosso modelo de como viver nossas vidas servindo aos outros como ele serviu. Então, 3 vezes em 3 capítulos consecutivos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, Marcos retratou Jesus informando aos seus discípulos sobre seu grande sacrifício e vitória final. Seus discípulos rejeitaram totalmente o ensino por sua vez, Marcos capítulo 8, versículo 31 e 32, ou mostraram-se preocupados com outros assuntos, capítulo 9, versículo 31 ao 34, capítulo 10, versículo 32 ao 37. Enquanto Jesus se preparava para realizar o maior serviço da história da raça humana, seus discípulos só podiam pensar em si mesmos, em posição e segurança. Você acha difícil orientar-se para o serviço sacrificial, como fizeram os discípulos de Jesus? As tentações com as quais todos lutamos, meus queridos, quando nós nos deparamos com a oportunidade de servir a outra pessoa,
são as de nos isolarmos, buscar nosso conforto ou proteger os nossos próprios interesses. O desafio que Jesus nos apresenta no livro de Marcos envolve romper com esses padrões de egocentrismo e entregar-nos ao serviço e amor ao próximo. Segundo o Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, o segundo dos 4 evangelhos no Novo Testamento, umas narrativas que contam a vida, morte de Jesus, com Mateus e Lucas, um dos 3 evangelhos sinóticos, isso é, aqueles que apresentam uma visão comum. É atribuída a São Marcos Evangelista, Atos 12, associado de Paulo, discípulo de Pedro, cujos ensinamentos o evangelho pode refletir. É o mais curto e o mais antigo dos 4 evangelhos, presumivelmente escrito durante a década anterior à destruição de Jerusalém. A maioria dos estudiosos concorda que foi usado por Mateus e Lucas como base também para escrever os evangelhos deles, as cartas dele. Mais de 90% do conteúdo de Marcos aparece em Mateus e 50% dele aparece em Lucas. Embora o texto careça de um retoque mais literário, assim, muito... Por exemplo, como Lucas, que escreveu em grego ali, tinha um refém ali, o Evangelho de Lucas, né? Marcos, ele surge como uma fonte primária de informação a respeito do ministério de Cristo. As explicações de Marcos sobre os costumes judaicos, suas tradições de expressões aramaicas, sugerem que ele estava escrevendo para gentios convertidos. Provavelmente ou especialmente para os convertidos que viviam em Roma. Depois de uma introdução, capítulo 1, versículo 13, nós vamos estudar tudo isso aqui. O Evangelho vai descrever o ministério de Jesus na Galiléia e nos seus arredores, do capítulo 1 até o capítulo 8, a sua jornada a Jerusalém, capítulo 11 ao 13, a paixão, capítulo 14 e 15, e a ressurreição, capítulo 16. A passagem final em Marcos, capítulo 16, ela é omitida em alguns manuscritos, e incluindo os 2 mais antigos e uma passagem mais curta, ela é substituída em outros. Muitos estudiosos, eles acreditam que esses últimos versículos poderiam não ter sido escritos por Marcos, pelo menos não no mesmo tempo que o restante do Evangelho, e foram adicionados posteriormente para explicar a ressurreição. Então é isso, meus queridos. O Evangelho de Marcos vai enfatizar os feitos, a força e a determinação de Jesus ao vencer as forças do mal e desafiar o poder do Império Romano, ali, do poder da Roma imperial. Marcos também enfatiza a paixão, predizendo já no capítulo 8, dedicando o terço final ali, terceira parte final do seu evangelho, do 11 até o 16, a última semana da vida de Jesus. Então, é essa jornada que nós vamos seguir juntinhos, eu e você, através das páginas da Bíblia, tá bom? Vem comigo, convida mais gente, vamos aprender a palavra de Deus, tá bom? Te encontro no próximo episódio, a gente vai começar a ver o capítulo 1 em 6 episódios, e depois a gente vai ver os outros. Vai ser muito legal, muito aprendizado, é um tempo precioso, tenho certeza que vai ser de muito proveito para a sua vida, tá bom? Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.